Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart, estamos em mais um Analista Visita e mais uma vez visitando Florianópolis, Ilha do Silício, a capital brasileira da tecnologia e da inovação. E vamos hoje conversar com a Catarina Capital, uma gestora de investimentos focada em startups de tecnologia e inovação. Vem comigo! Florianópolis até em dia feio, é bonito, como vocês podem ver ao fundo, né? E a gente vai conversar um pouquinho com o Zé Augusto Albino, sócio fundador e responsável pela área de Venture Capital da Catarina Capital, que vai contar como é que surgiu essa iniciativa e o que eles veem para o futuro. Tudo bem, Zé Augusto? Prazer estar aqui com você. Vamos conversar um pouquinho. Eu acho que a gente podia começar com você contando como é que qual foi a trajetória para chegarmos à Catarina Capital hoje? Maravilha. Mário, obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer estar conversando aí com o pessoal todo da BMC News. E, bom, eu estou nesse mercado de capitais, mercado de investimento, Venture Capital e Private Equity há quase 20 anos. Né? Eu sou um paulista que foi para Porto Alegre fazer faculdade, junto com a família toda. Estudei lá e lá eu fui sócio de uma gestora de investimentos que tinha uma atuação bem ampla em Venture Capital, Private Equity e M&A, né? Fusões e aquisições. Então eu comecei minha jornada fazendo Venture Capital, isso era 2005, então era outros tempos. A gente brinca que na época não era investir em startup, era investir em pequena empresa de base tecnológica, né? Nem o conceito de startup existia na época. Depois passei por Private Equity, fiz de tudo um pouco, e ali por 2012, 2013, eu voltei e aí para liderar lá naquela gestora a área de Venture Capital e, como eu brinco, né, fui mordido pelo mosquito da inovação, da tecnologia, do Venture Capital. Já era outro tempo, realmente uma retomada muito forte do mercado na época, muito puxado para o cloud, mobilidade, e decidi não sair mais. E lá por final de 2019, começo de 2020, eu tomei a decisão de que a gestora tinha 3 áreas diferentes, eu queria focar 100% de uma só e decidi que era hora de empreender e começar realmente a focar total nessa área de Venture Capital, inovação e startup. Na época, a gestora que eu era sócio tinha parceiros locais aqui e a grande parceiro era a Fundação CERT, que é um instituto de pesquisa e desenvolvimento aqui de Florianópolis, que tinha um time responsável pela área de investimentos, que era o Raul, a Adonai e a Renata, que já era parceiro nosso, então nessa iniciativa eu me juntei também a eles, e estava aqui em Florianópolis o Thiago Lobão. O Thiago Lobão é um profissional de também longa trajetória do Venture Capital, foi sócio fundador de uma gestora em São Paulo, que tem um foco no agro, e estava, por uma questão pessoal aqui em Florianópolis, também estava querendo um pouco expandir os horizontes. E aqui, pré-pandemia, todo mundo se encontrou, se reuniu, então são 5 sócios fundadores, eu, Thiago Lobão, Renata e Adonai e Raul, e decidimos então montar a Catarina. Tá? Foi assim que a gente se encontrou. E o que foi que bateu o santo, né? Como a gente brinca, né? Até hoje, e ainda mais na época, quando o pessoal pensava em inovação, em tecnologia, pensava em startup. Pensava em 2 empreendedores na garagem. E é muito mais que isso. É muito mais. Eu gosto de brincar, que é o que traz um pouco da nossa visão, que a menor empresa do mundo é de tecnologia e a maior empresa do mundo é de tecnologia. Então, sim, aquela startup com 2 empreendedores na garagem é uma empresa de tecnologia e a maior, Microsoft, Apple, Nvidia, também é uma empresa de tecnologia. E tem todo o universo entre o 1 milhão e o 2 trilhões, que são esses caras. Mas começaram na garagem também, né? Que também começaram na garagem. Você pensa numa Microsoft, numa Apple, são uma Amazon também, todas nascidas dentro de uma garagem. Né? Exatamente. E eu acho que tem 2 características importantes. Começaram na garagem e praticamente ao longo da jornada toda foi puxada, foi drive por empreendedores. É o caso da Nvidia, né? O mais novo trilionário do mercado. O cara está na linha de frente. O Bill Gates ficou na linha de frente muitos anos. Até hoje, de certa forma, o Steve Jobs é a grande referência. O Bezos também na Amazon. Então,
essa característica do empreendedor ser o cara que leva da garagem até o trilhão, realmente foi o que nos motivou. E se a gente olhava no Brasil e não existia essa jornada, porque na época praticamente não existiam empresas listadas em bolsa, tinha um volume grande de startup realmente surgindo, começando a crescer, receber rodadas novas. O mercado do meio do caminho, que é o private equity, praticamente ignorava o mercado de tecnologia. E a gente olhava, cara, isso tem que mudar. Assim, tu olha nos Estados Unidos, as maiores empresas do mundo são de tecnologia, os maiores números de IPO são de tecnologia. Tecnologia já é uma parte gigantesca do private equity em empresas tradicionais. Os bancos todos abriram unidades no Vale do Silício para atender e conversar com esse perfil de empreendedor. E aqui no Brasil não. Pensava em tecnologia, pensava em startup, em venture capital. Mesmo se você pegar o S&P 500, não, Nasdaq é tecnologia, mas o S&P 500, 30% do volume do S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, do mundo na prática, né, são tecnologia. Exatamente. E quando a gente parava para olhar, ainda mais em 2019, mas até hoje, né? Quando tu fala com gestores tradicionais, casa de assets, ele não entendia tecnologia. Os bancos de investimento, tecnologia estava dentro de uma área que era TMT, que é tecnologia, mídia e telecom. O cara entendia muito mais de Oi, TIM e outras coisas do que realmente tecnologia. E isso foi me incomodando, já vinha me incomodando há muito tempo, né? Eu, como vinha também de private equity, volta e meia, alguns gestores de private equity de São Paulo me ligavam. Pô, Zé, tu que está aí em startup, como é que faz valuation de tecnologia? Porque estava começando a surgir a primeira coisa. Estavam começando a surgir os primeiros IPOs de tecnologia no Brasil, né? Já tinha TOTOS listada, mas a local web estava indo para a bolsa. E a gente falava com os banqueiros que trabalhavam nos IPOs de tecnologia. O cara não falava a língua, não entendia as valuations de tecnologia, né? Então aquilo foi me incomodando, me atiçando. E quando realmente eu encontrei o Thiago Lobão e comecei e o time aqui, Florianópolis, para quem não acompanha, além das belas praias, hoje a maior atividade econômica de Florianópolis é tecnologia. Tecnologia já emprega mais que turismo, 3 vezes mais parece que turismo em Florianópolis, né? Então é uma cidade que fala, respira, pensa startup, pensa inovação, pensa tecnologia. Hoje tu fala com um garoto da faculdade, o cara quer montar uma startup, não quer trabalhar em banco, não quer trabalhar em grande empresa, né? Então o time de Floripa aqui trazia muito esse mindset desse novo mundo diferente. E o Thiago Lobão, vindo da Faria Lima, ele também já tinha essa visão, apesar de trabalhar com startups de um perfil específico, pequeno, ele já estava trabalhando com um projeto pessoal de, vamos começar a olhar a tecnologia na bolsa, e já sentia esse lado. Eu louco para olhar a tecnologia como private equity, como operações diferentes, cara, juntou os 5 ali, todo mundo respirando esse ecossistema aqui e querendo fazer muito mais do que realmente só venture capital e investir em startup. Ser realmente o parceiro para apoiar o empreendedor da garagem à bolsa, que é como a gente pensa e como a gente atua na Catarina. Vocês não se limitam à questão do private, do investimento em startup. Vocês também trabalham com empresas listadas. Conta um pouquinho dessa vertente aí da Catarina. Perfeito. Então a Catarina hoje a gente tem 3 atuações, né? 3, não vou chamar de áreas de negócio, porque se misturam muitas coisas, mas tem 3 focos, né? O Venture Capital Early Stage, que aí realmente é investir em startups, estágio pré-seed, seed, ou seja, bem inicial, um pouquinho depois da garagem, vamos dizer assim, né? A garagem são outros investidores, mais investidor anjo que apoia, mas realmente é a startup que está começando a jornada, e aqui a gente tem fundos com investidores institucionais, family offices e até estrangeiros. A gente também tem uma área de Growth Capital, né? O que é Growth? Realmente é uma empresa de tecnologia, mas já com uma trajetória maior. É o cara que já recebeu rodadas de investimento, já tem lá 200, 300, 400, 500, 1000 funcionários, geralmente já tem um porte relevante, que é aquela virada, como a gente brinca, né? Quando a startup começa a virar empresa mesmo. E ali a gente atua com Club Deals, né? Então, o que é Club Deal? Club Deal é quando tu reúne um grupo de investidores para fazer um investimento específico, né? Então, enquanto o fundo, tu reúne investidores para montar um fundo que vai ter uma duração de longo prazo e fazer vários investimentos, o Club Deal tu reúne um grupo de investidores para fazer
uma operação específica, um deal específico, né? E a gente atua muito no mercado secundário, então dando liquidez para esse mercado, que é um dos grandes problemas do mercado de private no Brasil. E por fim a gente tem a área de public, né? Public equities, como a gente chama, que olha a bolsa, né? Então a gente tem um fundo proprietário nosso e a gente faz alguma gestão de carteiras de family offices, olhando com esse olho de tecnologia na bolsa, né? Então, qual que é o nosso sonho, nossa visão como Catarina? Fazer a jornada completa e isso se retroalimentar. Então, eu quero investir em um pequeno empreendedor, né? Aquele cara que está começando, saindo da garagem, crescendo. Depois eu quero fazer novas rodadas no growth, lá, fazer operações maiores. E em um certo momento esse cara, ou ele vai para a bolsa, ou vai vender, vai ter a realização, o exit dele, como a gente chama, a saída dele, ele vai ficar rico. Eu quero cuidar desse patrimônio desse cara para reinvestir. Tanto reinvestir em startup, como reinvestir em bolsa. E aí é uma visão que a gente tem também, né? Um empreendedor que, sei lá, ganhou dinheiro, ficou bilionário na bolsa. Tu não vai oferecer ações da Vale ou da Petrobras para ele. Ele não quer isso. Ele vai te perguntar de NVIDIA, ele vai te perguntar do que está listado lá fora, do que está listado aqui. Então, a gente quer ter essa conversa e também ser uma referência nesse mundo de bolsa de listados, né? Então, o Thiago Lobão que lidera essa área, mas tudo conversa muito. Então, a gente tem uma metodologia de análise que a gente chama TFMP, que é tecnologia, finanças, mercados e pessoas, que toda empresa de tecnologia a gente olha esses 4 aspectos. Naturalmente, a startup da garagem, a gente vai olhar mercado e pessoas, porque finanças não tem muito. Ainda não tem? Ainda não tem. O produto ainda é um MVP, um protótipo, alguma coisa. Então a gente olha o mercado, a oportunidade, quem são as pessoas que estão liderando, quem é o jockey do cavalo, como a gente gosta de brincar. Enquanto uma empresa listada em bolsa, naturalmente pessoas e mercado é importante, mas a gente vai olhar muito também finanças, vamos olhar o balanço, vamos olhar número, como qualquer gestor vai olhar, né? Então, a gente olha isso de certa forma centralizada. Então, quando eu olho uma startup, uma fintech, por exemplo, o analista que está olhando aquela fintech, ele também já olhou uma startup late stage, por exemplo, uma Asas, que a gente tem a oportunidade, que é uma startup de Joinville, já gigantesca, uma fintech que atua com meio de pagamento e conta para pequenos e médios empreendedores. Então, já entrevistado aqui pelo analista Visita. Já fizemos legal. Uma visita com a Asas. É um grande caso. A gente investiu no early, investimos no late. Quem sabe um dia vamos investir quando eles forem para a bolsa, fazer a IPO. Mas então, aquele analista vai olhar a startupinha pequena, fintech, a Asas, e também o cara que está olhando no Nubank na bolsa. Então consegue ter uma visão, consegue ter benchmark. E quando olha a bolsa, também tem a cabeça da startup. Tem aquela cabeça de entender produto, para onde o mercado está indo, o que está acontecendo, né? Então é bem importante ter esses 2 lados do cérebro conversando em paralelo. A gente está conversando aqui com o Zé Augusto Albino, sócio responsável por Venture Capital da Catarina Capital. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Zé Augusto Albino, sócio responsável por Venture Capital da Catarina Capital. Zé Augusto, você falou de um assunto que eu acho fundamental. Você falou de uma metodologia para avaliação. Porque, e antes você tinha falado de valuation de startup. Conta um pouquinho de o que vocês usam, até onde você pode nos contar, o que vocês usam como metodologia, como é que vocês entendem essa questão do valuation? Perfeito. Não, é curioso, né? Quando eu comecei minha carreira em 2005 lá, então eu peguei o rescaldo, né? Então, muito investimento que tinha sido feito na época e eu olhava os relatórios de investimentos antigos, era isso, né? Valuation por número de usuários, valuation por clique em negócio de mídia. Então, quantos cliques tinha no banner lá que davam, etc, né? Evoluiu muito, né? Assim, vamos lá. Qual que é? A gente adota uma metodologia muito padrão de mercado, de certa forma conservadora, que a gente olha 2 coisas, né? Primeiro, o que a gente chama da Venture Capital Valuation, né? Como é que funciona a Venture Capital Valuation? E é daqui que ela vem muita distorção, que a gente vê muita coisa louca acontecendo, né? A Venture Capital Valuation, basicamente, ela olha qual que é o fluxo de caixa do investidor de Venture Capital. Ponto. Fluxo de caixa é rei, como diria da Modaran e todo mundo? Então tá, eu vou olhar o meu fluxo de caixa. Não o da empresa, não o da startup, o do investidor. Então eu vou investir R$1,
R$1.000, 1 milhão, 10 milhões, o valor que for. Qual que é o meu fluxo de caixa? Uma startup não paga dividendo, porque ela usa o seu fluxo de caixa para crescer, para reinvestir. Então, meu fluxo de caixa vai ser a minha saída, quando eu vender aquela participação, que vai acontecer em um IPO, na venda da totalidade da empresa, na venda da minha parte para um outro investidor. Então, é isso que a gente vai olhar. Como é que a gente faz essa conta? Olhando a projeção de crescimento da startup. Então, beleza, quanto ela vai crescer nos próximos 3, 4, 5, 10 anos e quanto que daqui a 10 anos, quando ela for uma empresa grande, madura, ela pode valer, né? Então, é uma metodologia que existe há muitos anos, é tradicional. O grande ponto é a falta de disciplina, né? Que eu acho que esse é o grande desafio, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre AI, provavelmente, mas assim, é aquela coisa, beleza, quanto pode valer, quanto pode crescer uma empresa de AI, quanto pode faturar a OpenAI daqui a 10 anos? Ela pode valer trilhões, pode valer bilhões, ninguém sabe. Essa que é a grande discussão, né? Então, a gente tenta ser muito conservador e entrar muito no detalhe dos financeiros e operacionais de cada startup. Porque uma coisa é dizer, o mercado de AI vai ser gigantesco. Com certeza. Vai ter um impacto gigantesco. Com certeza. Mas a empresa vai conseguir capturar isso? Qual que é a estrutura que ela tem que ter? Eu sempre brinco com os empreendedores, e não brinco, né? Eu trago esse fato, né? Da dificuldade de crescimento, né? Porque às vezes a gente vê projeções enormes, né? Aí o cara olha e diz, não, no segundo ano da operação eu vou estar faturando tanto e ter tantos funcionários, 500 funcionários. Eu falei, cara, para tu ter 500 funcionários, tu tem que contratar quase 1.000, porque vai ter turnover, tu vai errar em contratação, etc. Para contratar 1.000, tu vai ter que entrevistar, tu, como CEO, 3.000, 4.000. O teu RH vai ter que entrevistar 10.000 pessoas. Tu, como CEO, tu consegue entrevistar... Você tem tempo para isso, né? Assim, claro, depois vai ter um time, mas do 10, sim, da garagem até 100 funcionários, geralmente o CEO entrevista todo mundo. Aí eu falo assim, tu vai ter que entrevistar 400 pessoas ao longo de 2 anos. Mas sabe que se são 2 entrevistas por dia, tu vai gastar tipo 30% do teu tempo fazendo entrevista só para entrevistar. Quando o cara para e pensa isso, cara, então isso eu acho que é onde traz muito erro de não entrar no detalhe. A gente é chato, a gente é conhecido como investidor um pouco chato às vezes. Porque eu olho o balanço, eu olho o fluxo de caixa, eu olho a planilha operacional do cara. Então no mês 2 tu vai ter que contratar tantas pessoas, para isso vai ter que fazer isso, Então, assim, a gente entra realmente nesse nível de detalhe quando a gente projeta essa startup. Então esse é um lado. 2, aí vem a realidade que a gente tem a vantagem de trabalhar dos dois lados, no public e no private, né? No venture capital e na bolsa. A gente também olha muito como referência a valuation de bolsa, que muito investidor de venture capital, surpreendentemente, não olha, mas a gente olha muito, né? Então, e aí a gente usa muito a questão do múltiplo de receita, né? Que é o maior embasamento de venture capital, né? Para todo o mercado de tecnologia. Então, quando a gente olha até NVIDIA, Microsoft ou, sei lá, Salesforce, os analistas de mercado vão olhar múltiplo de receita, né? E o que acontece, que a gente vê muitas vezes é assim, boas empresas, bons negócios, o empreendedor querendo uma valuation de 10 vezes receita, sendo que eu olho na bolsa, uma empresa listada, que ainda cresce 50%, 100% ao ano, né? Porque muita empresa de tecnologia listada cresce muito, valendo 6, 7 vezes. Com liquidez, com risco muito menor. A conta não fecha. Já testada e aprovada pelo mercado, né? Porque se ela está na bolsa, ela já tem uma percepção muito melhor de mercado. Exato. Então, vamos pegar o Nubank, né? O Nubank, assim, é um cara que cresce a ritmo de startup quase, né? Então, por que eu vou pagar mais de uma startup em múltiplo de receita do que eu pagaria no Nubank? Então, a gente tem essa disciplina, a gente faz um estudo muito profundo de olhar valuation versus ritmo de crescimento e modelo de negócio. Então, a gente olha nesses aspectos para definir, olha, um intervalo de múltiplo que a gente poderia pagar de receita é mais ou menos esse, né? Tanto para aplicar na startup que está ali, como também quando a gente olha a perspectiva de crescimento, qual é o meu retorno, quando chegar na bolsa, eu sei quanto que aquela startup vai valer. Essa é uma vantagem nossa. Então, eu até posso dizer, ok, eu vou avaliar pelo valor futuro, pela oportunidade futura e trazer a valor presente, mas eu sei quanto que ela vai valer lá na frente. E ela não vai valer 50, 100 vezes receita. Acabou esse mundo já. Então,
É uma disciplina que tem que ter, naturalmente. Mas, claro, todo mundo erra. O risco é da vida. Sim. E no Venture Capital, no final do dia, é muito mais importante não olhar para os erros e ganhar muito dinheiro nos teus acertos. Esse que é o ponto importante, né? Para cada 10 startups que a gente investe, 3 vão quebrar. Isso é um fato. Quebrar. Perda de 100%. Outras 3 vão empatar, perder um pouco de dinheiro, ganhar um pouco de dinheiro, assim, vai ser quase nulo o retorno. 3, eu vou ter um bom retorno, 5, 6, 10 vezes o capital que eu investi. Em uma, na 10ª, tu tem que ganhar muito dinheiro. Esse é o modelo. Tem que ganhar 50, 100 vezes o capital investido. E é isso que vai dar o retorno do Venture Capital. Isso que vai trazer... Bom, o teu público é muito do mercado de bolsa, né? Sim. É isso que vai trazer o alfa, né? Tu tem que garantir no portfólio, naquelas 9, o teu beta. Eu vou dar o retorno mínimo aqui do mercado. Mas a diferença do teu alfa é aquela uma que tu vai acertar muito bem. Aquela empresa matadora, né? Exatamente. Por exemplo, o nosso último fundo foi a Asas, né? Realmente, a gente ainda é investidor, está na reta final agora. Hoje, não posso falar o número, mas é bem... infinitamente maior. É muito maior que isso, né? Exatamente. Então, sozinha a Asas traz um retorno gigantesco para o fundo e realmente é o que traz o alfa para o nosso fundo. A Asas é uma empresa que nós entrevistamos há alguns programas atrás, quem acompanha o Analista Visita já viu, já conheceu. Nós fomos lá a Joinville conversar com o Piero Contesini, presidente da empresa, e é um possível aí unicórnio brasileiro, né? Muita gente aponta que ela será um unicórnio, ainda não está, mas muito provavelmente será. Tem mais algum case que você gostaria de detalhar? Acho que tem vários cases, mas assim, um case que a gente virou a jornada completa, por exemplo, foi a Exact Sales, uma startup aqui de Florianópolis também, que atua na área de Sales Tech, né? Tecnologia para vendas, então ajuda empresas médias e grandes nessa jornada de venda. Foi vendida para TOTVS. A gente tem investimento na Hiper. Hiper é um caso bacana, né? Que é uma startup de Brusque, né? Eu sempre brinco, o pessoal de São Paulo, de fora do Rio Grande de Santa Catarina aqui, nem sabe onde é que fica Brusque, né? E a gente está indo lá, está buscando, encontra startup lá, que é uma startup de software para ponto de venda, né? Então ele fornece software para pequeno e médio varejo, o mercadinho da esquina, aquele literalmente, a pet shop, coisas desse tipo. E também foi um case que cresceu muito rápido e a gente vendeu para Lynx, que era a grande líder na época de software de ponto de vendas para grandes, né? E o que é interessante é que até hoje a Lynx foi comprada pela Stone já, e até hoje o produto de pequeno varejo do grupo ainda é Hiper. E o time está lá, as pessoas que tocam estão lá, a operação ainda continua, um pedaço grande em Brusque. Então realmente foi uma trajetória muito, muito bacana, né? Vou te fazer uma pergunta um pouco desconfortável. O último momento aí de IPOs na Bolsa Brasileira acabou sendo um pouco abaixo do esperado, né? Tá sendo educado, né? Tá sendo educado, um pouco abaixo Tô sendo bem gentil, né? Teve empresas aí que tiveram, hoje valem menos de 10% do seu valor de mercado no momento do IPO, né? E isso acabou causando acho que uma frustração muito grande no mercado. E hoje o mercado, principalmente até o investidor pessoa física, olha para isso aí e fala, puxa, não tivemos mais esse movimento, mas o investidor pessoa física, ele para e pensa, não vou entrar nisso aí porque é roubada, né? Como é que você vê o próximo momento? Qual é o grande desafio que vocês vão ter no próximo momento em que houver um ambiente, hoje não é um ambiente para se fazer um IPO, mas para trazer essa credibilidade, o interesse e a vontade do investidor, tanto institucional como pessoa física, para investir em empresas de tecnologia fazendo seu IPO? Uma pergunta bem desconfortável. Não, e assim, a gente fica muito confortável porque eu acho que reforça muito a nossa missão, a nossa visão como Catarina, no final do dia, o que a gente teve, muito por causa da liquidez mundial,
a questão do boom de tecnologia que a pandemia trouxe, né? Tinha muita gente que nunca tinha feito compra de e-commerce, na pandemia não teve escolha, né? Delivery também, usar um Zoom ou um Teams para fazer um call, ninguém sabia o que era e de uma hora para outra teve que fazer, né? Então, realmente, esse boom de tecnologia foi muito forte, só que ele foi muito rápido, né? Se a gente voltar e lembrar qual foi a nossa missão na criação da Catarina, eu acho que traz muito isso. A gente olhava aqui, o mercado de capitais brasileiro estava pronto, banqueiros de investimento, analistas, equity research, o buy side não estava pronto para isso. O público geral, zero pronto para isso. E aconteceu de forma muito rápida. Então, naturalmente, aconteceram muitos erros. Aconteceu, faz parte. Acho que não faz sentido apontar quem errou, quem não errou, mas eu acho que faz parte. Foi para a Bolsa muita coisa que não deveria, foi muita coisa que não eram bons negócios, não estava no preço certo. Então, reforça muito a nossa visão, que a gente tem uma oportunidade gigantesca, porque sempre vai ter novos empreendedores surgindo, crescendo, querendo ir para a Bolsa. Vai ter sempre investidores querendo ter retorno, aproveitar, surfar essa onda. O que falta, acho que é a estruturação de produto, cultura, educação e etc. Né? Então, eu acho que reforça muito o que a gente faz. Bom, o que a gente olha no futuro? Vai ser difícil convencer? Cara, depende, né? Porque o investidor que, de repente, perdeu grana em uma ação no Brasil, mas continuou com a tese e deixou o dinheiro na NVIDIA, por exemplo, ganhou muito dinheiro. Se a gente olha o caso do Nubank, que quando saiu o IPO, todo mundo dizia que era um absurdo, era um horror, era estelionato que estava um valuation do Nubank. Valia mais que o Itaú, né? Quando ele saiu no IPO, ele valia mais que o Itaú. Na época, eu não me lembro os números exatos, mas realmente era um negócio que era desproporcional o tamanho dos bancos. Caiu, como todas as ações de tecnologia caiu, mas voltou, e voltou baseado em fundamento, crescendo e performando, né? E se a gente e aí fazer um pouco do jabá do nosso lado, se botar no Google o meu nome e ir no Nubank, ver como a gente é um dos poucos players do mercado que estava comprado na tese, acreditava, gostava, acreditava muito na figura do empreendedor, do Davi, da base tecnológica por trás, e hoje é o banco mais valioso do Brasil. Sim. E hoje ninguém questiona mais. É um pouco mais, a perspectiva de crescimento, tem desafio. Ele precisou se provar no tempo, né? Exatamente. E realmente o grande desafio é difícil avaliar. Tem a questão do que a gente chama da curva J, né? Que é um formato de J, que é o fluxo de caixa de uma empresa de tecnologia. Ela começa bastante negativo, mas quando chega em um ponto que a startup, a empresa de tecnologia, ganha escala, ela cresce para cima, assim, de forma reta, que é os números do Nubank, né? Começou, o pessoal dizia que absurdo, como é que eu vou comprar na bolsa um banco que perde dinheiro, né? E realmente virou a curva e hoje é um dos bancos com maiores retornos e lucratividade do mundo. Então, eu acredito que o investidor, ele se machucou sim, mas todo mundo se machucou com mineração no passado. Todo mundo se machucou com OGX no passado. Mas assim, e outros casos tantos no Brasil. Mas nem por isso ninguém deixa de investir em petróleo, de ver outros casos indo para a Bolsa, que também começaram com muito ceticismo, de mais uma OGX aí vindo aí, e estão performando, estão indo bem, estão crescendo, estão na carteira de vários investidores institucionais, não? Então acho que para nós é bom, porque cria uma percepção da importância de entender tecnologia, que analisar tecnologia não é como analisar varejo ou qualquer outra coisa, que aí veio muito o nosso papel, mas a gente tem tranquilidade, porque o investidor gosta de retorno, e trazendo casos aqui e lá fora que provem esse retorno, a gente acha que o investidor rapidamente vai poder mudar. Tem um trabalho cultural nosso, isso a gente faz, conversa muito com analistas, seja de sell-side, buy-side, conversa com agente autônomo, que tem um papel fundamental nessa indústria de mercado de capitais como um todo no Brasil, para explicar, mostrar a oportunidade, mostrar como a gente olha, como a gente faz diferente, e quando o mercado voltar, realmente a gente não tem dúvida que vai ter IPOs bons, vai ter IPOs ruins, como sempre, mas o mercado vai estar disposto aí a estar comprando. A gente está conversando com o Zé Augusto Albino, sócio responsável por Venture Capital da Catarina Capital. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta aqui no Analista Visita, conversando com o Zé Augusto Albino, sócio responsável por Venture Capital da Catarina Capital.
Se a gente parar para pensar, a gente citou aqui anteriormente a bolha das .com, lá que veio de 99, 98, 99, 2000, o investidor que colocou dinheiro ali mais ou menos dividiu, vamos dizer que ele não olhou onde é que ele estava colocando dinheiro, ele dividiu entre, sei lá, 50 empresas naquele momento. Provavelmente umas 45 quebraram, mas as 5 que sobreviveram, a Amazon, a Apple já existia, mas ela estava dentro desse momento ali. Ele acabou se parar, esses 5%, 25 anos depois, deu muito dinheiro, né? Deu muito dinheiro. Assim, e vários casos, seja da onda dos anos 70, 80, né, que é a Apple, a Adobe, Microsoft, etc. Depois aquele outro ganhou muito dinheiro, né? A Amazon está aí para provar, o eBay firme e forte ainda ganhando muito dinheiro. Então, isso é importante, eu tenho que saber olhar, tem que ter um bom portfólio, não assim, claro, aquela lógica do quem investe em 10, 3 quebram, 3 vão mal, 3 ganham dinheiro e uma acerta muito. Na bolsa não é exatamente isso, né? Porque algumas quebram, algumas, mas geralmente não é tão arriscado assim, mas a formação de um portfólio é muito importante. Então, realmente, essa é a grande conta. E eu acho que aí, voltando para a tua frase da construtivo, da Destruição criativa, se parar para olhar, né, depois do estouro da bolha, logo depois começaram a surgir grandes cases. O Google nasceu ali, né? Por quê? Todo aquele fluxo de capital que entrou dentro do mercado de internet na época, né, etc., aquilo criou um fundamento para se criar o Google, né? Então o Google nasceu dali. Se a gente para olhar a crise econômica americana em 2008, 2009, muito pesada, toda a geração mas criou uma base, muito dinheiro, mobilidade como grande tendência, todos os Ubers, Airbnbs que vieram depois daquilo. E, de certa forma, vieram também porque os Estados Unidos estavam em crise. Vieram por causa daquilo. Por causa, né? Para quem não, o Uber, como é que nasceu o Uber, né? O Uber era, assim, a cultura do black car, né? Americano, né? Em estado de Nova York, principalmente, mas também em São Francisco, que era o carro dos grandes executivos, né? Executivo do mercado financeiro, até 2007, começo de 2008, não andava de táxi, muito menos de metrô. Andava de black car. Na hora que estourou a crise, todos aqueles black cars ficaram ociosos, e aí veio o Uber para, vou gerar demanda para esse cara e oportunizar de forma mais barata para a população acesso àquilo, né? Então, gera muita oportunidade. E tenho certeza que aqui também, né? Um exemplo, né? Tu pega dessa onda de IPO muito grande, que muitos não deram certo, e-commerce foi um tema muito importante, né? Tiveram vários IPOs de e-commerce. Por causa disso, se criou uma massa de startups, empresas de tecnologia que estão em volta desse ecossistema de e-commerce. Por exemplo, a VTEX, que já é uma listada, mas várias outras, que estão gigantescas, estão ganhando muito dinheiro, estão performando e estão crescendo, né? Então, acho que é uma onda que vem depois da outra, mas esse dinamismo do mercado de tecnologia e inovação é maravilhoso, é lindo e é isso que fomenta o mercado, isso que vai surgir oportunidades aí para investidores. Muito interessante você falando de oportunidades, vocês são parte de um movimento que acontece aqui no ecossistema de Santa Catarina que quer facilitar a liquidez da startup. Me conta um pouco desse movimento, o que vocês estão fazendo, como é que ele está acontecendo. Perfeito. Não, o grande desafio de investir numa startup, são vários desafios, mas um dos grandes desafios é a saída, né? Porque quando a gente investe em bolsa, se a gente tem um ganho, a ação subiu 200%, ou a ação está mal, o resultado não foi bom, a gente simplesmente aperta um botão e vende. E o dinheiro, 2-3 dias depois, está na conta. No Venture Capital isso não existe. Assim, não existe, porque são ações privadas, assim, a gente brinca, é a mesma liquidez de um posto de combustível de uma padaria. Tem que convencer um novo cara a ser dono daquele ativo ou dono das suas ações, né? Então, como é que a gente faz isso? São 3 caminhos. O primeiro é o IPO, que aí todos os investidores vão obter a liquidez desse investimento. A venda estratégica, como a gente chama, que é vender 100% da empresa. Ou, por último, que é a venda secundária,
né? O que é venda secundária? Eu vender para um outro investidor. Se a gente parar para pensar na bolsa, praticamente toda venda é secundária, né? Então vende de um investidor para o outro, né? Não existe uma bolsa de valores de startup, né? Mas uma das nossas teses realmente é atuar nesse mercado. Por quê? Porque de um lado a gente tem um grupo enorme de investidores em startups, sejam pessoas físicas que entraram lá como investidor anjo, sejam familiares que apoiaram aquela startup, ou fundos que entraram no estágio muito anterior que querem ter essa liquidez, né? E por outro lado, a gente sempre tem investidor querendo oportunidade, querendo investir nesses ativos, né? Que às vezes não tem capacidade. Então, existe um movimento de mercado bastante amplo que envolve desde plataformas de equity crowdfunding, né, que atuam nisso, investidores, caras querendo fazer de forma tokenizada para gerar essa liquidez. A gente atua nisso e a gente faz reunindo investidores institucionais, family offices, caras até de assets, etc., para realmente buscar essa liquidez. Então, isso que a gente faz. A gente vai e conversa e busca grandes startups, grandes empresas de tecnologia, aí já de maior porte, que sempre vai ter alguém querendo vender um pouco de ações, um lote maior ou um lote menor, junta isso e apresenta para investidores, né? Então é o que a gente chama de operações secundárias, a nossa iniciativa que a gente chama de secundos aqui na casa, que a gente atua exatamente nisso, né? É um mercado desafiador, é um mercado que tem bastante restrições a serem feitas, porque tem que ter acesso à informação, né? Tem que ir atrás daquela oportunidade, etc. Mas tem muita demanda dos dois lados, a gente tem feito negócio e realmente tem sido um driver importante de negócio que a gente tem feito aqui na Catarina, né? Então a gente já tem um portfólio grande de casos, sempre são muito privados, né? Quem compra, quem vende, mas a gente realmente tem feito bastante coisa, em muitos casos interessantes, aí, mais de centenas de milhões aí já nesse tipo de atuação. Fazer aqui uma provocação, como é que você vê o futuro, tanto da Catarina, dentro desse ecossistema de tecnologia, mas o futuro do ecossistema de tecnologia em termos de Brasil? Quais são as suas impressões de futuro? Uhum. Não, perfeito. Assim, claro, eu sou suspeito, né? Tenho um viés enorme, mas assim, eu sou um eterno otimista, de maneira geral, mas principalmente com esse mercado de tecnologia e inovação. Acho que não tem volta, né? E por que eu trago isso? Primeiro, assim, o tamanho da oportunidade é gigantesco, né? Uma vez eu vi uma palestra de um cara brilhante que ele tava falando um pouco sobre isso, né? Quando é que vai chegar no teto da tecnologia? Aí ele falou, pô, pensa em algumas empresas trilionárias do mundo aí, Google e Facebook. Qual foi o mercado que elas disruptaram? Na prática, o mercado de mídia, propaganda. O mercado de mídia e propaganda é 2% do PIB mundial. Agora pensa todos os outros 98%. Serviços, logística, saúde. Cara, tudo isso tem potencial para passar por uma disrupção tão grande quanto e criar empresas, outras tantas empresas trilionárias, né? E é o que a gente está vendo acontecer aos poucos. Então, tem muito chão, muita coisa para acontecer. Quando a gente para pensar, apesar de a gente estar aqui em 2024, muita coisa, tecnologia, inovação acontecendo, quando tu para pensar no nosso dia a dia, tem muita coisa que tem que ser digitalizada. Como o Peter Thiel fala, se tu tirar uma foto da tua casa, hoje, tira o celular, tira o computador, ela é muito parecida da foto da casa dos teus pais. Tinha uma TV, tem um sofá, mudou muito pouco, né? Então imagina, a gente olha na rua, mesma coisa, né? A nossa experiência de comprar um carro, a mesma coisa. Então tem muita tecnologia, muita coisa para acontecer, e eu acho que isso vai dar um impulso de longo prazo muito grande. 2, o mais importante da tecnologia é claramente a mão de obra, é a capacidade intelectual, né? As pessoas. E eu acho que isso é um caminho sem volta, né? Hoje, quando a gente fala com um jovem numa faculdade, quantos vão dizer, não, meu sonho é trabalhar na linha de produção de aço, de uma fábrica.
Todo mundo quer realmente buscar trabalho intelectual. Na minha época, sobrava vagas de engenharia no vestibular, né? Sim. Hoje é a maior remuneração, hoje é o que todo mundo busca. Todo mundo, quase programação está virando quase uma língua básica. Hoje a gente contrata todos os estagiários, eu me sinto um velho, me sinto velho. Todo estagiário que a gente contrata, ele sabe já programar em Python. Nem existe mais o cara que não sabe programar, né? Não existe. Sabe? Eu sou feliz que eu sei mexer bem no Excel, do meu histórico aí de mercado financeiro. Cara, quando eu boto fórmula Excel, eles olham e me acham um velho. Então, assim, essa virada de chave intelectual das pessoas, de entender e saber mexer, cara, hoje uma criança de 4 anos está mexendo no celular melhor do que muito adulto. Pensa o que esses caras não vão buscar, o que eles vão querer e o tamanho de tecnologia que dá para entregar para uma pessoa dessa e ela vai consumir e ela vai aproveitar. Então, eu acho que a oportunidade é gigantesca e o Brasil tem um potencial gigante. A gente pensa no Brasil, mas o Brasil, como mercado consumidor, número de celulares, número de usuários do Facebook, usuários do Instagram, usuários do WhatsApp, está entre sempre os 2, 3 maiores do mundo. O Brasil é gigantesco nisso. O brasileiro adora tecnologia. O que o Brasil fez no Pix, sim, pessoal, não existe nada comparado no mundo. Uma boa tecnologia que resolve um problema real e funciona, o brasileiro adota de forma muito rápida. Seja Pix, seja Uber. Então, as empresas estão se dando conta disso e começando a adotar a tecnologia cada vez mais. Então, realmente, como mercado, a gente entende que é um caminho sem volta e muita coisa A gente falou muito desse paradoxo brasileiro, né? Os sistemas de integração financeira do Brasil, talvez é uma herança da época da hiperinflação, são exemplares para o mundo, né? E, no entanto, o Brasil é um dos países onde é mais difícil fazer negócio, a maior dificuldade de se fazer negócio é no Brasil. Isso é um paradoxo muito interessante que a gente tem. Infelizmente é assim, esperamos aí que o país perceba, a classe política, classe dirigente, perceba o que o Brasil precisa ser destravado, porque tem muita tecnologia aqui e, como você disse, o país tem facilidade de adoção de tecnologia, né? Total. Acho que a oportunidade, muita coisa está evoluindo, acontecendo, questão de cartório, assinatura digital. A gente não vê muito o governo digital, né? Pô, olha a facilidade que é fazer o imposto de renda hoje em dia, né? Sim. Então, assim, cara, a gente às vezes não percebe, mas a gente olha lá atrás, muita coisa está acontecendo, mas tem muita coisa. Não, você autentica, você tem o gov.br lá, você autentica as coisas em casa, rápido, muita coisa melhorou muito, né? Exato. Em termos de tecnologia. E tem muita oportunidade. Você pegar os Estados Unidos, você paga as contas em cheque ainda. Exato. Mas vamos pensar assim, eu trago como exemplo 2 mercados que a gente está olhando um pouco, assim, algumas coisas. Que é o mercado de infraestrutura, vamos usar aeroportos como exemplo, e saneamento. Pega saneamento só como exemplo. Cara, negócio gigantesco. Só que assim, o saneamento é feito no Brasil da forma que é feito há 50 anos atrás. Por quê? 99,9% do saneamento no Brasil, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, era público. Agora imagina, tu vai montar uma startup de tecnologia para saneamento, sabendo que o teu cliente vai ser um órgão do governo que cuida do esgoto da cidade, tu não vai montar uma startup disso. Agora a gente está vendo uma onda de privatização que aconteceu por mudanças regulatórias, que governos perceberam essa importância, que o saneamento de uma hora para outra, 99% vai ser privado. Privado, ineficiente, precisando de tecnologia. Está vindo vou usar um trocadilho aqui, uma enxurrada de startups para mercado de saneamento, que tem um oceano azul gigantesco pela frente. Então, assim, cada pequena destravada que a gente dá na economia brasileira, assim, a adoção de tecnologia é muito rápida. Então, aí que a gente enxerga muita oportunidade e vai surgir muita demanda, vai surgir muito business, muita coisa nova, muita startup, muita empresa grande virando empresa de tecnologia, muita startup virando empresa grande e naturalmente refletindo em mercado de capitais. Então, como é que enxerga a Catarina no futuro? Hoje a gente tem mais ou menos sobre gestão e carteiras administradas em todas as áreas, mais ou menos uns 800 milhões de reais. Realmente a gente conseguiu ter um crescimento muito rápido, né? Uma startup, nós somos uma startup, né? A gente fala que a gente é uma startup que começou há menos de 5 anos. E a perspectiva é realmente continuar essa jornada, né?
e cada vez mais, cada vez trazendo novas soluções, atendendo novos mercados e fazendo muito forte esse trabalho de educação do investidor, do empreendedor, do analista, para realmente todo mundo estar falando a mesma língua e realmente a máquina andar. Qual que é o nosso grande sonho de futuro? A gente, como eu comentei no começo, fazer o ciclo, né? Isso é um conceito muito normal de startup, que a gente chama de flywheel. Uma coisa alimenta a outra, né? Então, tu tem mais clientes, tem mais reputação. Pensa o Excel, né? O Excel, o Windows, né? No momento que mais pessoas usavam, o Excel crescia, mais gente usava, o formato de planilha Excel virava padrão, mais gente usava e a flywheel, né, se retroalimentava, né? É assim que startups pensam, de sucesso pensam, muito importante. E a gente pensa assim também. Então, no momento que a gente fizer bons investimentos de early stage, que foi o nosso primeiro foco, né, startup pequena, poder investir mais em startups grandes, essas startups vão ser vendidas ou vão ser para bolsas, o empreendedor daquelas startups vão ter liquidez e vão querer reinvestir conosco, a gente vai conseguir cada vez mais fazer essa máquina girar. Então, a gente hoje tem investido muito nessa operação de gestão de patrimônio, de cuidado final para reinvestir. E estamos fazendo agora o nosso primeiro caso, de um empreendedor que a gente investiu no início da jornada, ele cresceu, vendeu sua empresa para uma multinacional e está começando a reinvestir conosco, estamos fazendo um negócio junto, né? Então, do nosso lado é bom que o dinheiro se retroalimenta e vai se multiplicando. E mais importante, eu já trago um investidor que entende muito mais que eu de tecnologia. Eu trouxe uma oportunidade para ele investir, eu trouxe fingindo que eu entendia, né? Eu falei, cara, dá uma olhada, o que tu acha? Ele falou, cara, sensacional, eu entrei, quero ficar no board dessa startup. Puta, a gente está entrando junto já com outros investidores e a máquina vai girando. Então, essa realmente é a nossa visão de futuro. Muito legal. A gente está quase terminando, eu quero sugerir uma coisa aqui para você. Tem muita gente, muitos jovens aqui que estão olhando e sonhando com essa jornada do empreendedor. Qual é o teu conselho para um jovem que quer empreender? Primeira coisa, assim, que eu acho que é o mais importante, assim, o pessoal pensa muito em startup, pensa aquela coisa lúdica, né? Não é, é vida dura. Não é business de lifestyle, não é de qualidade de vida, tem muito trabalho duro, né? Quando tu monta uma startup, é aquela coisa, né? Tu tem que ser o vendedor de manhã, o cara do financeiro de tarde, o do produto de noite e todo dia, 24 horas por dia, tá pensando naquilo. Então, realmente, é um trabalho muito duro e tem que ter essa visão de, cara, realmente, eu vou ter um trabalho muito duro e eu vou ter que conhecer muita coisa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, existe muito conhecimento no mercado. Livros bons, podcast, vídeo, conteúdo, cara, tem um volume absurdo de informação hoje disponível no mercado, né? Bebam dessa fonte, busquem, se informem. Assim, tem alguns livros, alguns conceitos básicos que às vezes eu pergunto de uma palestra ou num papo com o empreendedor, o cara nunca viu. Assim, se alimentem muito disso. E hoje isso é disponível de graça, né? Você de não precisa fazer uma faculdade mais. De graça. Então, consumam muito isso. E 3, lembrem que é um jogo de longo prazo. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Ninguém tem que, eu vou montar uma startup para ficar bilionário. Não é isso, não é esse o jogo. Então, é um jogo de longo prazo. O que significa? Tem que ter muita resiliência. Acho que essa característica, qualquer empreendedor de sucesso, característica número 1 é resiliência. Então, ser antifrágil, saber tomar porrada e dar a volta. Se a gente fala, se a Magalu toma porrada, se a Microsoft tem que se reinventar, imagina uma pequena startup, né? E o teu conselho para um empreendedor que já tomou tropeço, que não existe, eu acho que não existe uma jornada que seja completamente sem tropeços. Teu conselho, tuas recomendações para o empreendedor que tomou o seu tropeço e está precisando dar uma respirada para continuar. Esse é um segredo aí que muita gente já sabe, mas investidor adora empreendedor de segunda jornada. Ou seja, um empreendedor que já tropeçou, já caiu e se levantou e está se levantando, às vezes 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Se tu pega ao longo das grandes empresas aí de tecnologia que deram certo, várias foi o 3º, 4º caso. Então, acho que esse é muito, muito importante. Assim, levantar e, mais importante, saber onde errou, por que errou e os aprendizados, né? Então, tem empreendedores que trazem
quando vem nos fazer o pitch, né, a venda da startup, apresentar para nós a startup, traz muito isso. Olha, eu fiz isso e eu aprendi com isso, eu errei aqui, acertei aqui, e isso eu aprendi e é isso que eu estou levando. Né? Pegar o caso da startup nossa, né, o Diogo da Uevo, ele tinha o primeiro business dele foi um e-commerce de sapato. A família dele tinha uma loja de sapato, ele botou um e-commerce de sapato. O que quebrou? O que deu errado? Né? E um dos motivos que ele deu errado foi a falta de tecnologia, falta de integração, como é difícil para o empreendedor que tem uma loja de e-commerce gerenciar tudo aquilo ali. E depois ele foi trabalhar numa consultoria até na Accenture, coincidentemente, e ficou com aquela sementinha na cabeça, com aquilo ali, e quando foi empreender, foi pegando aquelas dores que fez ele quebrar e montou um novo produto com uma experiência muito maior, com uma resiliência muito maior, e a gente investiu realmente muito, muito motivado e deu muito certo, foi um caso que a gente ganhou muito dinheiro. Então, resiliência, aprender o tombo, mas muito importante, aprender as lições, né? Assim, acho que isso é uma coisa que é fundamental e trazer isso de forma muito aberta, sem vergonha, de peito aberto. E é fundamental aí para essa jornada maior. Muito bem, espectadores da BMC News, fizemos mais uma visita do Analisto Visita, hoje na Catarina Capital, uma gestora especializada em empresas de tecnologia e inovação. Até a próxima!